Você já assistiu Corra? Caso não tenha assistido, tá perdendo uma joia. Filme lançado em 2017 que conta a história do Chris, que vai pro interior pra conhecer os pais da namorada dele. E aí começa uma grande aventura. Vocês estão ligados que vai ter spoiler até o talo aqui do filme, né? Então estejam avisados. Toda vez que eu assisti o filme, de novo, eu pegava um detalhe novo. Porque ele tá lotado de detalhezinhos que provavelmente você deixou passar batido. E quando você assiste o filme pela segunda e pela primeira vez é completamente diferente. Então assisti o filme pela 1000ª vez e eu vou te mostrar cada detalhe que tem no filme Corra, do Jordan Peele. O filme começa em um subúrbio dos Estados Unidos e não é com o protagonista do filme ainda, é com o André, indo encontrar a namorada dele. Mesmo cara que a gente encontra lá no meio do filme, que o Chris tira uma foto dele e ele fica maluco. Essa cena, o lugar em si, foi uma referência ao clássico filme de terror Halloween de 1978. Aquele mesmo, do Michael Myers. O carro andando na rua vazia, bem devagar, o bairro em si é um perfeito bairro de gente branca. Isso nas palavras do próprio diretor Jordan Peele, que inclusive é o primeiro filme dele sendo diretor. Ele conseguiu meter um Oscar com a primeira produção dele. Caso você não saiba, Jordan Peele é o cara desse meme aí, ó. E bom, o cara do carro acaba sequestrando o André. Inicialmente essa cena teria uma família passando pela rua, veria o carro sequestrando o André, mas não fariam absolutamente nada, apenas ficariam olhando. Eu particularmente prefiro assim, só o André, só o carro, dá mais tensão na cena. E também o André fala que parece um labirinto onde é que ele tá. É uma cena ao filme O Iluminado. Parece mais um labirinto que qualquer coisa. Essa cena aí do labirinto. E quando começa a aparecer aqui o nome do estúdio e o nome do filme em si, ele tem essas cores azul ciano. Também é uma referência ao filme Iluminado. O nome do filme vem do filme Terror em Amityville de 1979, onde um fantasma sussurra para os novos moradores correrem dali. Detalhe no carro que ele é branco por fora e por dentro ele é preto. Seria mais ou menos o que acontece mais tarde no filme. Eles pegam pessoas negras, prendem ela com hipnose dentro do corpo delas de alguma maneira e por fora eles colocam lá o cérebro da pessoa branca e ela controla o corpo. E no carro toca uma música chamada Run Rabbit Run, ou Corra Coelho, Corra, que conta a história de pessoas que saem para caçar coelhos. E o que mais tem na música é o refrão, que fala corra coelho, corra, como se fosse um aviso aí pro moleque sair correndo. E quando começa a câmera andando pela floresta, o senhor diretor botou uma música chamada Sikiliza Kowa Wagenga. Provavelmente eu falei errado, mas a letra dela fala: ouça seus ancestrais, corra, 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 algo tá vindo, silêncio, silêncio, corra, corra. Fica nisso a música toda, mas é algo como se fosse algo espiritual, né? Como se fossem os ancestrais avisando para eles correrem. No apartamento a gente conhece o maravilhoso casal Chris e a Rose. Eles estão arrumando as malas para poder viajar. Teu pai tá me escondendo alguma coisa. Na verdade, quem tá escondendo alguma coisa aqui é você. Chris está preocupado se os pais dela sabem que ele é negro, e ele fala isso. Eu não quero ser expulso do jardim por uma espingarda. No final do filme, a menina literalmente corre atrás dele com uma espingarda. Eles vão pra estrada, o Chris fala com o Rod, amigo do Chris, policial e herói do filme. Ele fala que foi revistar uma idosa e acabou tendo uma confusão, porque ela era uma idosa, e era muito caso em cima de uma idosa, mas ele fala que qualquer um pode ser um terror. Vocês estão ligados o quê? E que idosos podem sim ser uma ameaça. E querendo ou não, ele tá certo. O projeto Coágula, que são os velhos que vão lá leiloar o corpo de pessoas negras pra trocar o cérebro, são literalmente idosos. A Rose acaba atropelando um viado na estrada. Aliás, ele literalmente pula no carro. Chris fica impactado com a situação, até porque ele perdeu a mãe dele num atropelamento de carro, e ela não se preocupa com nada, apenas com o carro dela. O viado morre aqui, e sabe quem mais tarde acaba sendo empalado por um viado? O pai da Rose. A polícia chega, o policial pede a identidade do Chris e a Rose rebate, falando que isso não deveria acontecer, que o policial só tá fazendo isso porque o Chris é negro e tal. E no começo, na primeira vez que a gente assiste o filme, a gente realmente pensa que ela tava defendendo ele, mas na real essa maluca só tava impedindo que o policial tenha algum registro dos dois juntos naquele lugar, porque uma hora ou outra ele ia sumir, ia ter os avisos de sumiço e eles saberiam que os dois estavam juntos. Então eles iriam atrás da Rose e da família dela, por isso que ela não quis que tivessem o registro e a localização deles.
Eles chegam na casa dos pais, da Rose, e aqui tem um símbolo de ômega, significa vida eterna. E o plano aí do projeto Coágula é justamente pegar os velhos, colocar eles em corpo de pessoas negras mais jovens, prolongando a vida deles. Se continuarem fazendo isso, terão a vida eterna realmente. O pai dela então vai apresentando a casa deles pro Chris, igualzinho acontece no filme Iluminado, mostra um cenário onde vai acontecer todo o terror depois. Nesse tour que ele faz, ele mostra a foto da família, que tem o Jeremy, que é o irmão mais novo da Rose. E na foto em família, o pai da Rose tá usando uma calça vermelha. Mais tarde, quando o Jeremy aparece, ele aparece com a calça da mesma cor. E o pai fala que ele tá fazendo medicina igual o pai. Mais tarde a gente descobre que o Jeremy ajuda o pai nos transplantes dos cérebros, e no caso ele estaria sendo preparado para se tornar então patriarca da família. O Jim fala sobre o pai dele, que era um corredor e foi derrotado por Jesse Owens, que foi um atleta negro da década de 30, que participou e foi medalhista nas Olimpíadas de 1936, realizado na Alemanha, na época comandada pelo cara do bigodinho, vocês estão ligados. E mais tarde a gente descobre que esse cara do começo do filme, que do nada sai correndo na cara do Chris e assusta ele, é na verdade o velho, é o pai do Jim. Eles fizeram um transplante do cérebro dele pro corpo desse cara, que inclusive colocaram um tênis de corrida que era usado lá na década de 30, que o pai dele usava, né? E por causa do Jesse Owens ter vencido o pai do Jim, que ele começou a ter essa ideia de troca cerebral. Esse é o porão, nós tivemos que lacrar porque deu muito mofo. Esse é o porão onde eles realizam as cirurgias de transplantes. Na versão original, em inglês, ele fala que lacrou o porão por causa de mofo preto. E o diretor diz que sim, foi por causa da cor da pele dos ex-namorados da Rose, que ela vive levando aí. Minha mãe adorava a cozinha, então mantivemos um pedaço dela aqui. Literalmente, a mãe dele foi colocada no corpo dessa mulher, por isso que ele fala que tem um pedaço dela aí. Jim pergunta o que os pais do Chris fazem, ele fala que o pai nunca foi presente, que a mãe morreu quando tinha 11 anos. E como isso já é um trauma na vida dele, a mãe da Rose já começa a fazer a hipnose desde aqui. Ela já pega a colherzinha e bate ali no copo. Jim descobre que Chris fuma e fala que é um péssimo hábito. Ele não tá preocupado com o Chris, mas sim com o corpo dele, porque fumar faz mal pra saúde. E ele não quer que o hospedeiro esteja doente pra outra pessoa usar. Eles jantam e depois vão pra cama, onde a Rose fica tentando se fazer de qualquer jeito, como se fosse uma pessoa que não sabe de absolutamente nada que os pais deles fazem. Ela dorme, mas o Chris fica acordado, ele não consegue dormir e tem esse leão olhando pra ele e ele se sente ameaçado, que é como se fosse a família vendo ele como se fosse uma presa. Ele desce, vai lá embaixo, onde acontece a cena do cara correndo, depois entra pra casa, onde acaba sendo hipnotizado pela mãe da Rose e acaba caindo como se fosse um sono profundo. Detalhe que ela continua olhando pra ele sem desviar o olhar, sem piscar, isso deixa o Chris super desconfortável. E também o Jordan Peele usou essa cena dele olhando fixamente, tendo referência a Hannibal Lecter, que olhava diretamente para Clarice em Um Silêncio dos Inocentes. Ele começa a ver ela de longe, como se estivesse assistindo uma TV, da mesma forma que ele se lembra quando era criança e recebeu a notícia do acidente da sua mãe. E do nada ele acorda da cama assustado, como se tudo não passasse de um sonho. Detalhe que o pessoal que teve o transplante de cérebro usa chapéu, boné, ou igual a ela, usa uma peruca, para tampar a cicatriz na cabeça. Chega todo esse pessoal branco aí que mal sabe o Chris que eles estão ali para tentar comprar o corpo dele mesmo, e reparem que eles usam bastante vermelho, e o Chris destoa totalmente com a camisa azul dele. E olha como eles cumprimentam calorosamente o caseiro, entre aspas, da casa. Obviamente, a gente assistindo pela primeira vez, a gente não sabe que o pai do Jim tá no corpo do cara. Mas assistindo mais vezes, a gente repara que o pessoal cumprimenta justamente por ele ser o velho que foi colocado no corpo desse cara. E toda a cena, o pessoal vê ele como se fosse um objeto de compra. Aparentemente, nenhuma dessas pessoas aí, eu digo os atores, ninguém sabia o que realmente estava rolando no roteiro. O diretor só falou pro pessoal agir normalmente, porém que eles fossem que nem vampiros que querem o Chris. O Chris conhece o cara que vai comprar o Chris no leilão e ele fala isso. Um dia você está revelando negativos no quarto escuro, no outro você acorda no escuro. Dando a entender que logo menos o Chris estará acordando no escuro, até porque ele vai ficar preso dentro do corpo enquanto o cara usaria o corpo dele. Essa cena do Chris subir na escada, quando geral tá conversando e do nada faz um silêncio absurdo, todos começam a olhar pra cima. Isso, meus amigos, é terror.
Ele descobre que o celular está desconectado do carregador, que ele tinha colocado para carregar. Obviamente a Georgina tira o carregador para ele não conseguir fazer nenhum contato em algum momento. Mas como ele tinha um pouco de bateria, ele faz contato com o Rod e conta as coisas estranhas que aconteceram lá. E olha esse pôster aqui atrás, que faz as letras escreverem Chris is dead, ou traduzindo, Chris tá morto. Ele desce de novo pra festa, de um jeito escondido. O Chris tira uma foto do André com o celular, porém sai um flash que faz o André meio que voltar o controle dele e fala pro Chris sair fora, sair correndo. Amor? Sai fora! Oh! Agora! Peraí, irmão, peraí! Na verdade ele não queria ser agressivo, ele tava querendo apenas alertar o Chris sobre o perigo de estar ali. Inclusive, olha o olho dele, como se estivesse naquele buraco preto que o Chris entrou quando foi hipnotizado. A Rose vai dar uma volta com o Chris, enquanto isso, o pessoal em silêncio faz o leilão do próprio Chris. Eles voltam pra casa e o Chris acha fotos da Rose com os ex-namorados dela. Por acaso estão aí, a Georgina também tá. Provavelmente a Georgina e ela foram amigas. Mais tarde dá pra ver que ela deixa essas fotos em quadro na parede depois, como se fosse troféus. Ele acaba sendo encurralado quando quer ir embora e pede a chave do carro para Rose, e acaba descobrindo que ela também faz parte do esquema. E ele é pego sendo hipnotizado de novo. Ele vê na TV sobre o coágula, o que era e tal. Enquanto isso, o Rod continua investigando o sumiço do Chris. O Jordan Peele disse para Alison Williams, que faz a Rose no filme, que teriam dois personagens para ela, que era a Rose, a mesma do começo do filme, a menina meiga, que dá risada, com cabelo solto e tal, e tem a Rorô, que seria a psicopata aí de cabelo preso, que sabe muito bem o que tá fazendo, sequestrando o pessoal. E ela disse que a cena mais difícil para ela gravar foi essa conversa com o Rod pelo telefone, enquanto ela faz a Rorô se passando pela Rose, toda meiga e bonitinha pelo telefone, que são duas personalidades completamente diferentes. Ele vendo na TV, descobre tudo o que isso aí se trata, começa a rasgar o estofado do sofá, pega algodão, bota no ouvido. Toda vez que batia uma colher na xícara, era o gatilho para ele cair em transe e dormir de novo. Ele percebe e coloca o algodão no ouvido para tampar o som, e aí ele ficaria acordado. E o algodão foi proposital, já que a maior parte do serviço que os escravos tinham na época da escravidão nos Estados Unidos era colheita de algodão. Jeremy vai lá buscar o Chris achando que ele tá dormindo e toma arregaçado. Ele olha pro viado que tá na parede e toma, velho do caralho. Ele tem mais uma luta com o Jeremy que aplica o mata-leão, igual que ele fala do jiu-jitsu lá quando eles estão em jantar com a família. Mas no final ele acaba mamando também. E a Rose não escutou nada de tudo isso porque ela tá no quarto dela escutando música, enquanto bebe leite. Mesmo que o diretor tenha falado que isso não foi intencional, ela tomando leite puro, muitas vezes retratado em outros filmes porque seria algo relacionado à segregação racial. Leite puro, raça pura. A gente vê em filmes onde geralmente o pessoal ligado ao cara do bigodinho fazem isso. Ele vai pro carro e olha aí o mesmo capacete que aparece no começo do filme, quando o cara aí, que provavelmente era o Jeremy, pega o André e joga no carro. Pode ver que é o mesmo carro, inclusive. Inicialmente teria um background maior pros velhos que fica de vermelho lá. Eles seriam descendentes diretos dos Cavaleiros Templários. Por isso que esse capacete de templário aí que o Jeremy usa. Mas acaba atropelando a Georgina. Ele volta porque lembra da mãe dele, que morreu atropelada. A Rose escuta e vai atrás com a espingarda. Enfim, o Rod chega e a gente acaba tendo esse final feliz. Que de começo tinha outro final. Aqueles mesmos policiais da estrada chegariam e prenderiam o Chris, porque ele estaria em cima de uma menina branca. Eles até gravaram a cena, mas mudaram ela por conta do caso político que estava tendo lá nos Estados Unidos na época. Agora a pergunta que eu te faço: e o André? Ficou preso lá para sempre? Ninguém voltou para salvar ele?